Queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre as gerações românticas, agora os franceses. O Conservatório de Paris foi fundado em 1793 para substituir a Academia de Música criada por Luís XIV nos anos de 1600, no século XVII. Então, a gente até pode fazer uma análise que não houve, na realidade, um rompimento com esse passado musical que vinha da corte barroca de Luís XIV, mas uma evolução, uma adaptação para novos tempos. O Conservatório de Paris foi reestruturado dentro dos moldes e dos ideais da Grécia e da Roma Antiga, da democracia desses tempos. O ensino do Conservatório de Paris abriu com a proposta de um ensino gratuito e democrático. Todos os franceses tinham acesso e direito de estudar numa faculdade de música. É interessante que nessas primeiras décadas, o Conservatório de Paris não aceitou estrangeiros, somente franceses. E esse modelo serviu de base e de inspiração para todos os conservatórios que foram abertos no século XIX. O que se vivia nessa época? Uma música explorada pelo Conservatório de Paris, muito ligado à concepção de uma música militar, que foi característica da música francesa durante os anos da Revolução Francesa até 1830. Quando chegou 1830, a importância da Revolução dos Três Dias Gloriosos é considerado o marco do início do romantismo francês e também o primeiro contato dos parisienses com as sinfonias de Beethoven. Quem proporcionou isso foi o Conservatório de Paris, que tinha na sua organização uma excelente orquestra, e a partir de 1828, um importante maestro da época, Rabeneck, francês, começou a interpretar, executar e mostrar para os franceses as sinfonias de Beethoven. E foi indo aos poucos, levaram alguns anos, de 1828 até 30 e poucos, para ele apresentar as 9 sinfonias para o público francês. Isso ocasionou um impacto muito grande no público e plateia franceses, porque a identificação de Beethoven com os ideais da Revolução Francesa vieram muito de encontro aos franceses, e o sinfonismo germânico de Beethoven se tornou uma hegemonia na França. Era o encantamento de todos os franceses e de todos os compositores Beethoven. E nós vamos ver agora na nossa aula de hoje mais uma vertente importante que vai acontecer dentro da música francesa. Na nossa aula passada, vimos a importância que foi o resgate do catolicismo na música francesa e na música sacra, no preparo dos músicos franceses, e um desligamento um caminho que começou, um desligamento dentro dessa hegemonia do sinfonismo germânico, figura de Beethoven de uma força muito grande. Esse pensamento em relação à admiração à música sinfônica alemã vai sofrer um baque muito grande na segunda metade do século XIX. Em 1870, eclodiu a Guerra Franco-Prussiana entre o Reino da Prússia e o Segundo Império Francês de Napoleão III. Foi uma guerra curta, sangrenta
e muito forte. Muitos compositores franceses foram lutar como soldados nessa guerra. E o resultado foi a vitória do Reino da Prússia e a derrota da França. O que essa curta e sangrenta guerra ocasionou? Proporcionou para a Alemanha a sua unificação e para a França a queda do Segundo Império de Napoleão e o início da Terceira República. Esses fatos políticos vão influenciar muito na produção musical dos compositores que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Porque a partir dessa derrota francesa, houve no meio da intelectualidade francesa um mal-estar em relação à cultura alemã. Na música, então, os músicos não queriam mais saber do estilo sinfônico germânico. A ópera também se voltou para as suas tradições francesas da época de Lully na corte de Luís XIV. Buscou-se o requinte e a sofisticação que sempre foram marcas da cultura francesa, e na música francesa agora vai aparecer e de uma forma encantadora. Nós vamos abrir nossa aula assistindo uma obra pouquíssimo conhecida, mas de uma importância inegável. Georges Bizet foi o compositor de Carmen, que foi uma ópera revolucionária que foi estreada em 1875. Então já vemos a reação pós-guerra franco-prussiana. Bizet faleceu muito cedo, aos 36 anos, e ficou famoso por sua ópera. Estudou no Conservatório de Paris, isso é uma coisa característica em todos esses compositores que nós estamos assistindo nessas nossas aulas da geração romântica francesa. E num período que o Conservatório de Paris não aceitava alunos estrangeiros. Isso fez com que os músicos, os franceses, ficassem só entre eles, sem sofrer influências de ideias musicais e de compositores estrangeiros. Isso firmou muito o estilo francês que vai ser implantado e vai se solidificar na segunda etapa, na segunda parte do século XIX. Bizet, quando estava no Conservatório de Paris, ele compôs como um exercício de sua formação uma sinfonia. Foi a única sinfonia que Bizet compôs. Ele tinha 17 anos. E essa sinfonia nunca foi, na época, executada e caiu no esquecimento. Só foi redescoberta em 1933, executada pela primeira vez em 1935, quando o público de música clássica descobriu essa maravilhosa sinfonia de Bizet. Desde então, entrou no repertório. Nós vamos assisti-la sob a regência de um maestro americano. O nome dele é Joshua Weilerstein, e ele apresentou no Festival Verbier de 2016. Quero fazer uma observação para vocês, para a escuta de vocês. Observem como os cellos, as cordas fazem uma preparação da atmosfera dessa sinfonia para a entrada de um lindo solo de oboé. E como o estilo já vem diferente do estilo de Beethoven, é um estilo mais delicado, mas uma melodia lindíssima.